hora que você falar. Amém? Bora. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu clamo a Ti, ó Deus, que o Teu poder, o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar me guiando, ó Deus, em estar falando da Tua palavra, ó Deus, dê toda a direção, discernimento, ó Deus, que isso possa acrescentar nas nossas vidas, ó Deus, e que possa ser, ó Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, os alertas que o Senhor tem, ó Deus, para a vida de todo aquele que vive e pratica a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. Amém? Aqui nessa carta de Paulo, né, para Timóteo, para os Colossenses, né, ele nos dá alguns alertas e instruções de como devemos caminhar nossa vida com Cristo, de como devemos andar, como que devemos agir, né, de acordo com a palavra de Deus, né, como devemos nos manter, né, nessa nova vida que temos, né, porque deixamos o velho homem e o novo homem está em nós, mas a carne continua nos tentando de todas as formas nos desviar da vontade de Deus, da perfeita, né, vontade de Deus. Então, o que nós venhamos a ver essas partes aqui, principais aqui, né, que essa carta nos coloca, né? Nossos pensamentos devem, primeiramente, estar nas coisas do alto. Muitas vezes, tá ligado? Acho que é. Muitas vezes os nossos pensamentos ficam tão naquilo que devemos fazer, trabalhar, executar as nossas obrigações, a família, o trabalho, os sonhos, os planos dessa terra. E esse alerta que essa carta nos diz é o seguinte:
que nossos pensamentos devem estar mantidos o quê? Nas coisas do alto, porque é aquilo que é importante para nós. O que é importante? É nós pensarmos naquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós vamos viver aqui nessa terra? Vamos. Mas os nossos pensamentos têm que estar ligados em quê? Em alcançar o alvo, em cumprir o quê? Cumprir a nossa meta, cumprir aquilo que nós devemos fazer, né, no reino de Deus. E por muitas vezes, o que acontece? As distrações, as coisas, nos tiram desses pensamentos. A gente fica preocupado com os nossos afazeres, preocupado com a família, preocupado com tantas coisas. Sendo que ele está dizendo aqui bem claro que nós devemos ficar preocupados em ter nossos pensamentos ligados nas coisas do alto. Essa é a nossa prioridade, né? Mas é natural do ser humano que não está andando em espírito, ele ficar olhando nas coisas, os pensamentos daqui terreno, nas coisas do dia a dia. Não que nós vamos negligenciar, que nós vamos deixar de fazer aquilo que nós devemos fazer. Mas o que ele está querendo colocar aqui é o seguinte: a nossa prioridade é o que? As coisas do alto, é o reino de Deus, é a vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes os afazeres, as circunstâncias, as amizades, né, nos fazem com que nós venhamos a cair em alguns erros, algumas coisas que vai desagradar a Deus, né? Nós devemos o que? Fazer com que morra tudo aquilo que é o que? Da nossa natureza. Nós devemos fazer morrer a nossa natureza, as coisas carnais que há dentro de nós, porque elas militam todos os dias nas nossas vidas. Tem dia que a gente acorda do nada e de repente a gente está estranho, de repente a gente está mal-humorado, de repente a gente está com pensamentos que não deveriam ter. Por quê? Porque existe uma luta. E se nossos pensamentos não estiverem ligados naquilo que é o alto, as coisas de Deus, nós vamos vacilar, nós vamos enfraquecer. E tem uma listinha aqui daquilo que nós não devemos fazer, ó. Pois vocês que morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo que pertence à natureza. Qual a listinha que ele nos passa aqui, que pertence à nossa natureza terrena? A imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É qualquer prática sexual fora dos padrões de Deus. Qualquer coisa que tenha, que seja fora dos padrões de Deus, e que você está, muitas vezes o cristão fala assim: mas eu não pratico, né, nenhuma forma, né, de imoralidade sexual, eu não faço nada disso. Mas e os entretenimentos? E o celular? E as coisas, e as mensagens trocadas de um com os outros? E aquilo que a gente ri, né, práticas, né, que as pessoas praticam, divulgamos, falamos. Isso nós não devemos fazer de maneira nenhuma. Isso aí era o que a gente fazia antes de Cristo. Mas quantos cristãos estão fazendo ainda isso hoje? Quantos cristãos estão rindo da imoralidade sexual que outros praticam? Ou seja, estão rindo, estão se divertindo, não praticam, mas falam, comentam, divulgam. E qual é a sua diferença? Ah, mas eu não pratico. Mas aceita, divulga, passa para frente. Então nós temos que ter essa atenção, porque muitas vezes o cristão ele não pratica, mas ele concorda, ele se cala diante do momento em que ele deveria falar: olha, esse tipo de conteúdo eu não vejo, eu não assisto, eu não divulgo, eu não converso, porque está fora dos padrões de Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque Jesus mesmo, ele diz lá em Mateus 5:27, ele diz porque às vezes a pessoa fala: não, mas eu não falo, né? Em Mateus 5:27, eu vou ler 27, 28, mas vocês ouviram que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então às vezes você não pratica, mas você aceita, Então Jesus não disse aqui
se no seu coração você concorda, se no seu coração você aceita aquilo ali, se cala, você está pecando. E nós não fomos chamados para pecar. Nós não fomos chamados para praticar a imoralidade sexual. A impureza. O que é impureza? É o que contamina. Qualquer coisa que nos contamina. Qualquer coisa que venhamos a falar que Cristo não praticaria e que Ele não praticou, que Ele não praticaria se Ele estivesse hoje aqui. E se você tem se contaminado com isso, é impureza. Qualquer coisa, qualquer conteúdo que você divulgue, que você fale, nós temos que estar muito atentos, porque os cristãos, né, de hoje em dia, muitos deles estão agregando Jesus nas suas vidas, continuam praticando tudo aquilo que não é bom, que não é agradável, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é impuro. E Jesus, como se fosse numa bolsa, está agregado com ele. Mas nós sabemos que o reino de Deus não é assim. Nós que vamos para o reino dele. É nós que aceitamos a Cristo. É nós que nos colocamos e nos alistamos como soldado de Cristo. Então nós temos que ter o quê? Tudo aquilo que um soldado de Cristo deve ter. Ele deve ser o quê? Irrepreensível. Ele deve se apartar de tudo que é mal. Os desejos maus são todas as vontades que você tem da sua carne que te desvia da vontade de Deus. Esses são os desejos maus. Tudo aquilo que te desviar da vontade de Deus são os desejos maus que estão dentro de você. E você tem que dominar eles. Com o quê? Com o poder do Espírito Santo na vida de vocês. Nós devemos andar em santidade. Nós devemos ter nossa mente focada, né? Pior, se vocês não dominarem os desejos maus que vêm na mente de vocês, vocês vão cair e se tornar o quê? Escravo desses desejos maus. Porque toda pessoa que ela vai se afastando de Deus, chega a um ponto que ela está totalmente fora. Ele começa com coisas pequenas, é um conteúdo que a pessoa fala, é uma piadinha, é uma conversa, que a hora que você está lá, o Espírito Santo te incomoda, ele te fala, olha, cuidado com essa conversa, sai daí, e você vai, daqui a pouco, você está escravo daquilo, e aquele desejo, ele vai corromper toda a sua alma, e vai te desviar do mal. Vai te desviar para o mal. A ganância, todo desejo por ganhar, conquistar, poder, status, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Porque se nós amamos o dinheiro, amamos as coisas, nós somos escravos. E quantas vezes a gente às vezes almeja querer, conquistar, fazer, mas é para que propósito? Simplesmente terreno daqui? Nós não estamos aqui para enriquecer, para encher nosso celeiro e multiplicar e conquistar e fazer, porque nós somos os filhos de Deus. Nós estamos aqui para um propósito muito maior, que é alcançar vidas, é transformar as vidas. O poder de Deus, ele veio para isso, ele transforma, né? Então, qual o desejo do seu coração? O que você tem feito? Qual que é o propósito da sua vida aqui? É ganhar, conquistar as coisas daqui? É muito raso. E isso te tira do reino de Deus. Isso te desvia do reino de Deus. E pior, a ganância, ela é igual à idolatria, porque você é o centro, você é tudo. E o reino de Deus é em segundo lugar. É a sua vontade, é o teu querer, e pior é que muitas vezes ainda usa em nome de Deus. Estou fazendo isso, não, é em nome de Deus. Né? Estou fazendo, estou conquistando, estou pregando, estou fazendo, estou isso e aquilo. Mas infelizmente é tudo por o quê? Por ganância, pelo seu próprio eu. Nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. E nessa listinha da imoralidade sexual, da impureza, dos desejos maus, da ganância, da idolatria,
aqui nesse texto ele diz bem claro: é por isso que vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Quantas pessoas estão sofrendo situações terríveis? Quantas pessoas estão sofrendo por causa que estão praticando essas coisas? Porque a ira de Deus veio sobre essas pessoas. E aí a pessoa fala assim: mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou dando dízimo, eu estou dando oferta, eu vou para a igreja, eu prego a palavra de Deus. Mas se você cai em qualquer um deles, com ação ou simplesmente concordando, a ira de Deus vai sobre você, sim. Por quê? Porque o pecado não está só no fazer, mas no pensar, no desejar. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Isso é um alerta, é para o cristão isso aqui, ó, porque é o que? É pelos desobedientes, são pessoas que aceitaram a Jesus, que aceitaram viver a Cristo e estão praticando essas coisas. Aqui não está falando para o ímpio já vive tudo isso. Tanto é que ele estava dizendo que quando vocês viviam, quando nós vivíamos isso, nós não vivemos mais isso. Agora, se você está caindo nisso, isso é um alerta para você, que a ira de Deus vai sobre você. E quando o diabo tenta tocar, você vai para Deus. E quando é Deus? Aonde você vai? Quem vai ser seu socorro? Sendo que você que está ocasionando isso, você que está provocando isso, você que está provocando a mão de Deus vir sobre você. Por que ele vem? Porque ele ama. Mas para que fazer isso? Aqui ele também diz: mas agora abandone todas essas coisas. Que coisas que ele nos diz para abandonar também? Ele nos diz para nós abandonarmos aqui a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. O que é ira? É aquele sentimento muito forte que é difícil de controlar. E esse sentimento que você deve controlar com o quê? Com Deus. Se você se deixar com que a ira ela te domine, ela vai fazer você cair. Ela vai fazer você pecar, que é o pior. Nós temos que dominar como? Com o poder de Deus. Indignação. Geralmente a indignação, ela vem com o quê? É um sentimento que de fúria, de desprezo, geralmente provocado por algo que é considerado que ofensivo, injusto, incorreto. Quantas vezes, às vezes a gente se sente indignado? Ah, mas falou isso, nem sabe do que eu estou falando, do que eu estou fazendo. Você viu? Fulano falou para mim. E na nossa mente fica aquele campo de batalha, A indignação ali, não, mas é incorreto, é injusto. Se você se deixar dominar, você vai cair. Ele nos diz o que? Maldade. Quantas vezes a pessoa fala: não, mas eu não sou maldoso de maneira nenhuma, eu sou de Cristo, eu falo da palavra de Deus, eu divulgo a palavra de Deus. Mas a maldade, ela está mais perto do que a gente imagina. Ela está tão perto que essa carta aqui foi escrita o quê? Para pessoas que vivem a palavra de Deus, para os filhos de Deus. E a gente tem que tomar cuidado, que toda forma do mal, que é maldade, É toda forma do mal. A palavra de Deus nos diz que sobre o mal o quê? Que nós devemos o quê? Lá em Romanos 12, Romanos 12, do 21, Vou esperar só um pouquinho para poder ler. O que Deus nos diz sobre a maldade? Ele nos diz aqui, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando a maldade vem, é isso que Deus nos diz, que nós devemos
vencer a maldade com o quê? Com o bem. E quantas vezes, quando a pessoa vem com a maldade, a gente replica a maldade e continua falando da maldade, e vai, sendo que aqui em Romanos está bem claro: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então são alertas para nós, para que nós não venhamos ficar aí, porque às vezes a gente está tão ali, não, mas eu estou lendo, eu estou conhecendo a palavra, eu estou buscando, eu estou fazendo, mas essas coisas têm atrapalhado com que o reino de Deus cresça, com que as pessoas se convertam genuinamente, porque tem tantas pessoas que se dizem cristãos e outros falam, não, você é crente, já nem não considero mais a tua palavra, porque ele pratica imoralidade sexual, porque ele divulga, ele fala, porque ele fala sobre impureza constantemente, a boca dele, né, pelo amor de Deus, né, o que ele fala, fica falando tudo que é coisa maldosa, os desejos mal, que o ímpio se assusta de ver o cristão, de tanto desejo mal que ele tem. Não, mas podia, ó, aquele fulano fez tal coisa, podia, né, no emprego mesmo, né, o seu gerente, né, oh, mas Deus podia queima ele, né, eu já ouvi essa expressão, não, Deus mate ele, destrua ele. Que cristianismo é esse? Aí a gente está falando desse. E aqui, em casa, no dia a dia? Nós temos que ter muito cuidado, né? A maledicência está aí, ó, para todo lado, né? Até os comentários bons têm uma maldade aí. O mundo está desse jeito, né? E o que é maldade? O que é essa maledicência? São aqueles comentários maldosos, a difamação, as injúrias, que estão constantemente aí, ó, sendo faladas. Cada dia que se passa está se multiplicando. O que mais cresce na mídia? O que mais cresce nos meios de comunicação? É fofoca, é maldade, é só isso. As coisas boas, úteis, que dá crescimento, que não são fúteis, essas coisas não têm interesse, não crescem. Pode ver, toda pessoa aí no YouTube aí que ela está crescendo, praticamente, não vou generalizar, mas a pessoa cresce com coisas que não tem valor, que não é de boa fama, que não tem louvor nenhum, né? A maioria é na maledicência, a maioria é na maldade, a maioria são na imoralidade. É dessas coisas que o mundo tem se alimentado dia após dia. E nós, os cristãos, devemos nos apartar de tudo isso, né? Linguagem decente. Quantos cristãos acham que não deve ter um linguajar correto, um linguajar culto? Não precisa ser um culto, né, da vida aí, né, que conhece tudo, né, da língua portuguesa, mas a gente tem que ter cuidado, porque depende da maneira como você fala, as pessoas já te julgam como se fosse um livro mesmo, já pum, a capa dele já não presta, só da maneira de falar. Então você acha que Deus não se importa com o seu linguajar, com aquilo que você fala, da maneira como você fala? Se você fala grosseiramente, se você fala vulgar, né? Porque às vezes você não fala palavrão, né? Mas às vezes você fala coisas que não deve falar de maneira grosseira, maliciosa, né? Que ofende os padrões de Cristo. Quantas vezes a gente, se nós não vigiarmos, nós mesmos começamos a falar. E Deus está dizendo aqui, ó, não faça isso, não sigam esses padrões. A mentira, não, mas eu não minto de maneira nenhuma. Mentira é tudo aquilo que não é verdade. Se você está passando, divulgando, falando, passando para frente coisa que você não sabe se é verdade ou se é mentira, você está passando mentira. Quantos estão passando mentira? Dia após dia, mentira, passando, divulgando, fazendo com que o pai da mentira, João 8,44, que diz é quem? É o diabo. E você está sendo o quê? Filho dele, quando você mente. Porque Deus não tem mentira. Deus não mente.
Então nós temos que estar muito atentos a isso. Nós devemos ser, como que ele diz para nós, o que devemos fazer? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. E muitas vezes esses requisitos não estão na nossa lista de quando a pessoa, você pergunta para ela, como que você enxerga tal pessoa? Não tem compaixão, não tem bondade, não tem humildade, né? O que é compaixão? É dividir o sofrimento da pessoa, né? Você se interessar, né? Pelo que as pessoas estão passando. Quantas vezes você, não tem nada a ver com isso. Você não tem compaixão. Fala profunda. É profunda, porque não é aquela coisa superficial, não. O mundo está em decadência, cada dia que passa. Cada dia que passa o mundo está pior. E as pessoas o quê? Essa palavra, compaixão, não tem compaixão. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Né? Nós temos que ter bondade, temos que ser bondosos, né? Temos que ser humilde, né? Uma das coisas que a gente tem que ter é reconhecer os limites dos outros, porque muitas vezes a gente não tem isso, porque você às vezes está num patamar acima, que você tem mais conhecimento, tem mais domínio próprio, às vezes você não tem essa humildade, né? E aí você acha que, fulano, nós temos que ter essa humildade, nós temos que reconhecer as limitações um dos outros, né? Nós devemos o quê? Fazer as coisas de maneira tranquila, né? Temos que ter essa mansidão, buscar essa mansidão. Para uns tem que até empurrar, né? Agora tem outros que não tem essa mansidão. Então temos que ter cuidado, né? Desses tópicos que Deus está nos falando no dia de hoje. Nós temos que suportar uns aos outros e perdoar as queixas que tivermos uns contra os outros. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue tolerar isso. Mas já está tantos anos no reino de Deus, já conhece tanto a palavra. Isso aí não é passar a mão, não. Mas a gente tem que entender, né? A gente aqui está dizendo aqui, suportar. É isso. É suportar. Suportar é você ali, ó. Não é explorar, não é empurrar. É você suportar. Então, devemos entender que devemos suportar as queixas uns dos outros. Nós devemos perdoar como o Senhor nos perdoou. Acima de tudo, porém, nós devemos o quê? Nos revestir do amor, que é o elo perfeito. Porque através do amor, é o amor que vai fazer isso. Ele é a ligação perfeita para fazer com que nós venhamos a amar, a suportar, a ter compaixão, a ter bondade, a ter mansidão. Com o amor. O amor o quê? Físico? Do homem? Não, é o amor de Deus. É nele, né? E ele nos diz aqui ainda, né? Eu vou ler aqui o finalzinho, que é bem importante, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Todos nós fazemos parte desse corpo e cada um tem a sua função. Que sejamos agradecidos, que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graça a Deus Pai. É dessa maneira que nós devemos nos comportar. Toda a nossa ação,
tudo aquilo que fazemos, nós temos que prestar conta a Deus. E por muitas vezes a gente vai fazer as coisas e nós não colocamos o reino de Deus em primeiro, para daí dar sequência naquilo que falamos, naquilo que agimos, naquilo que pensamos, naquilo que divulgamos, naquilo que assistimos. Nós temos que ter cuidado, porque o entretenimento muitas vezes tem nos tirado, porque é um momento de relaxarmos, né? E às vezes a gente não tem toda essa ação que é o que? Vigiar, né? Então essa carta aqui aos Colossenses, ela nos diz bem claro: vamos tomar cuidado com a imoralidade sexual, com a impureza, com os desejos maus, com a ganância, com a idolatria, porque isso aí já é requisito para a ira de Deus. E vamos abandonar, tirar das nossas vidas a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente, a mentira. Vamos suportar uns aos outros, né? Vamos andar como Deus quer que nós andamos. O que? Andando em espírito, vivendo, amando. E qual que é o elo que vai fazer com que nós venhamos a conseguir cumprir esse capítulo 3 até essa parte aqui? É o que? É o amor. Amém? Amém. Eu vou orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, coloca, ó Deus, as nossas vidas diante da Tua Palavra. Porque, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que temos vivido a Tua Palavra, temos, ó Deus, nos desviado do mal, ó Deus, temos andado, Senhor Deus, nos Seus padrões, ó Deus, mas isso serve de alerta, Senhor Deus, porque por muitas vezes, ó Deus, essas coisas, ó Deus, vêm como entretenimento, vem como algo, Senhor Deus, uma brincadeira, Senhor Deus, e muitas vezes, ó Deus, sofremos, ó Deus, a Tua ira, Senhor Deus, porque, ó Deus, nos envolvemos, nos deixamos nos envolver, ó Deus, aceitamos, ó Deus, essas práticas, ó Deus, muitas vezes não praticamos, ó Deus, mas, ó Deus, não repugnamos, ó Deus, não falamos não, ó Deus, mas nós devemos dizer não ao pecado, ó Deus, todas as vezes, ó Deus, que o pecado vier em nós, ó Deus, através de brincadeira, de entretenimento, seja lá o que for, ó Deus, devemos sempre dizer não ao pecado, Deus, porque fomos chamados, ó Deus, para ser um povo separado, um povo santo, ó Deus, um povo irrepreensível, ó Deus, um povo que segue a Tua palavra e a Tua verdade, ó Deus, um povo liberto do pecado, ó Deus, e não escravo do pecado, ó Deus. Por isso, ó Deus, nos sustenta, nos fortalece a pregar a Tua verdade, ó Deus, e que venhamos, ó Deus, a estar vigilantes, ó Deus, dia após dia, Deus, todos os momentos, ó Deus, para que venhamos a viver, ó Deus, a plenitude da Tua palavra, Deus, e para que o Teu poder esteja em nós, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém.